Fiz um vídeo recente sobre Marielle Franco e percebi que as pessoas ainda não compreenderam muito bem por que o Bolsonaro teme tanto as investigações sobre Marielle. Não é porque ele está envolvido, porque ele é o mandante misterioso, não. O medo do Bolsonaro tem a ver com os desdobramentos das investigações. Porque o principal suspeito possui como reduto de influência Rio das Pedras. E essa é uma localização que a família Bolsonaro tem situações ali obscuras. O medo do Bolsonaro é ser descoberto como um miliciano. E o Flávio Bolsonaro tem negócios naquela região, aparentemente. Então as investigações poderão trazer à tona segredos obscuros do Bolsonaro, mostrando que ele e seus familiares eram ou são milicianos. Coloque nos comentários, você acha que Bolsonaro é miliciano? Por que ele tem medo do caso Marielle? Deixe o seu like se você gosta de ver o Bolsonaro apavorado e se inscreva no canal. O medo do Bolsonaro, pessoal, apesar de muitas pessoas brincarem, falarem que especularem sobre ele estar envolvido diretamente no caso Marielle, não vem daí. O grande medo do Bolsonaro, desde lá de 2018, com o caso das rachadinhas, é ficar comprovada a relação direta dele com as milícias do Rio de Janeiro por intermédio do Flávio Bolsonaro, por conta de toda aquela relação mal explicada do Flávio Bolsonaro com o Adriano da Nóbrega. Esse é o medo do Bolsonaro. Não tem nada a ver por ele ser um mandante misterioso ou estar envolvido. A questão é o desdobramento das investigações e a descoberta da relação direta de Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. E isso pode acabar acontecendo com o caso Marielle. Porque o principal suspeito de ser o mandante do caso Marielle é o Domingos Brazão, que foi deputado, foi até presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O Domingos Brazão tem uma família política bem grande. Ele tem um irmão que é deputado e tem alguns ali parentes que estão ocupando cargos de poder no legislativo estadual, municipal e também federal. Tanto que o Eduardo Paes nomeou o irmão do Domingos Brazão, o Chiquinho Brazão, para uma secretaria da Prefeitura do Rio de Janeiro, de olho na disputa municipal em 2024. A família Brazão era dona de alguns postos de gasolina. E o principal reduto de influência da família era Rio das Pedras. Portanto, se nós temos o principal suspeito do caso Marielle tendo um reduto em Rio das Pedras, é por óbvio que nós vamos ter investigações percorrendo ali e colhendo depoimentos, investigando as relações da família Brazão, mais especificamente do Domingos Brazão, em Rio das Pedras. E aí começa o temor de Bolsonaro. Bolsonaro não estaria nem aí com esse caso Marielle. Opa, perdão que bati aqui no tripé. Não estaria nem aí se o principal suspeito de ser o mandante fosse da Rocinha, por exemplo. Rio das Pedras, para vocês terem uma ideia, era o reduto do Adriano da Nóbrega, o ex-policial do BOPE, ex-comandante do Escritório do Crime, que é uma milícia de Rio das Pedras. O Adriano perdeu a vida em uma operação policial em 2020 na Bahia. Ele já estava cercado, já estava rendido, mas a polícia entrou e tirou a vida do Adriano. Ele que era um arquivo vivo para mostrar a relação das milícias do Rio de Janeiro e também a relação da família Bolsonaro com ele e também com as milícias. Para vocês terem uma ideia, o Adriano da Nóbrega tem ali aproximadamente, ou tinha no caso, 300 imóveis em Rio das Pedras. 300 imóveis. Essa informação foi obtida pela investigação, por uma das investigações do Rio de Janeiro, a partir de um empresário que foi ex-marido, tinha um relacionamento estável com a ex-esposa do Adriano da Nóbrega. E ela teria falado para ele de todo esse poder do Adriano da Nóbrega em Rio das Pedras. Ele que na época que esteve preso foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro quando o Flávio era deputado estadual. E aí começa toda a relação. Porque, pessoal, o The Intercept Brasil conseguiu algumas informações que foram publicadas pelo El País de desvio de dinheiro da rachadinha do Flávio Bolsonaro para a construção de imóveis em Rio das Pedras. Olha a situação. O que acontecia? O Flávio Bolsonaro tinha o esquema das rachadinhas, que era operacionalizado pelo Fabrício Queiroz. Quando o Fabrício Queiroz teve todo aquele quiprocó da rachadinha, ele se escondeu em Rio das Pedras. Duas contas administradas pelo Adriano da Nóbrega recebiam dinheiro direto do gabinete do Flávio Bolsonaro, via rachadinha.
Contas que estavam no nome da esposa e da mãe do Adriano da Nóbrega, que trabalhavam para o Flávio Bolsonaro diretamente no gabinete, com o Fabrício Queiroz tendo-as contratado. Então, o que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem a suspeita? Que o Flávio Bolsonaro desviava dinheiro do gabinete via rachadinha e construía empreendimentos mobiliários, ou empreendimentos imobiliários, melhor dizendo, em Rio das Pedras. A gente não sabe se esses empreendimentos eram colocados em nome do Adriano da Nóbrega ou da esposa dele como laranja. Pode ser que o Adriano da Nóbrega fosse um laranja do Flávio. A gente não sabe porque ele acabou perdendo a vida, né? Então a gente precisa investigar mais isso. Só que, pô, é muita coincidência. 300 imóveis do Adriano, dinheiro desviado do Ministério Público do Rio de Janeiro investigando construção de imóveis do Adriano, inclusive do Flávio Bolsonaro. Inclusive, ele receberia os lucros depositados direto pelo Adriano da Nóbrega. Então o Flávio teria esses investimentos imobiliários e ele receberia o dinheiro dos investimentos via Adriano da Nóbrega. Isso segundo informações do Intercept, que foram publicadas pelo jornal É o País. E é por esse motivo, segundo É o País, que Bolsonaro fez todas aquelas pressões em 2020 para que o Sérgio Moro trocasse o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Porque a Polícia Federal estava fechando o cerco contra o Flávio, mostrando a relação direta do Flávio com a milícia do Rio de Janeiro. E também de Bolsonaro, possivelmente. Isso, pessoal, é muito sério, porque não é um crime do colarinho branco. Não é um crime de incitação de golpe de Estado, ou desvio de verba pública, peculato, como joias, falsificação. Não, é um crime comum. Mostra a relação direta da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. A esposa do Adriano da Nóbrega, ela disse em depoimento à Polícia Federal sobre algumas suspeitas a respeito do caso Marielle, e elas passam todas por Rio das Pedras. O primeiro, pessoal, suspeito de ter sido o mandante foi o vereador Cristiano Girão. O Cristiano Girão, ele tem como reduto dele eleitoral Gardenia Azul. Gardenia Azul fica entre Cidade de Deus e Rio das Pedras. A esposa, ou a ex-esposa do Adriano da Nóbrega, disse que as milícias dessas três regiões estavam preocupadas com o avanço dos trabalhos de Marielle Franco. Eles acreditavam que ela poderia dificultar o trabalho da milícia nessas três localidades com o passar do tempo, porque Marielle fazia um trabalho ali contra as milícias do Rio de Janeiro. O Domingos Brazão tem a suspeita que ele seja miliciano, porque ele foi citado na CPI das milícias. Então, independentemente de Gardenia Azul, Cidade de Deus, tá tudo ali, porque elas são localidades próximas. Gardenia Azul fica entre Cidade de Deus e Rio das Pedras. Então as investigações vão percorrer essas três localidades e vão percorrer Rio das Pedras, podendo tropeçar em alguma coisa envolvendo Adriano da Nóbrega, Flávio Bolsonaro, e segredos obscuros da relação de Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro podem surgir. Por isso que ele está com medo. Com a federalização do caso Marielle, toda a influência de Bolsonaro, Flávio, Brazão e políticos e figurões do Rio de Janeiro diminui, porque a Polícia Federal está mais distante do núcleo de poder do Rio de Janeiro. O caso agora da Marielle está em âmbito federal. E ali, qualquer tipo de obstrução fica mais difícil. Ah, mas se surgir alguma informação a respeito do Bolsonaro, isso do Flávio, não envolve a Polícia Federal. Concordo, mas o simples fato de surgir alguma coisa já preocupa Bolsonaro e também preocupa Flávio. Por isso que ele está com medo do caso Marielle. Eu espero que eu tenha sido muito claro nesse vídeo para não ficar com especulações bobocas a respeito de Bolsonaro ser o mandante de Marielle. Não. O fato grave e preocupante é a relação que as investigações de Marielle poderão demonstrar entre Bolsonaro, Flávio, Adriano da Nóbrega e a milícia do Rio de Janeiro.